Olá meus amigos, tudo beleza? Bom, tempos atrás eu fiz aí um vídeo sobre o Conan, falando tudo sobre ele de forma bem resumida. E eu também fiz um vídeo sobre o Solomon Kane, que eu postei no canal Obra Nerd. E eu vou deixar também aqui o link se você quiser conferir, se você ainda não viu. Mas hoje é para falar sobre outro personagem do Howard, que talvez seja o mais misterioso e ao mesmo tempo que possui uma porção maior do escritor. Trata-se do Bran Mak Morn, o rei dos Pictos. Ele foi concebido e situado no mundo da nossa realidade, mas num tempo da história no mínimo crucial para o seu povo, os Pictos. Aproximadamente século II ou século III, em plena vigência do Império Romano. Antes, vamos fazer um parênteses aqui para falar dos Pictos, povo muito citado nos contos de Howard. Robert Howard era de ascendência escocesa e irlandesa. Ainda adolescente e fascinado por história, logo buscou conhecer a natureza do povo que mais tarde viria a originar os escoceses, os seus antepassados. Os Pictos eram antigos habitantes da Grã-Bretanha, especificamente da Escócia, descritos como pequenos aborígenes escuros do Mediterrâneo. Um povo que ao longo de sua história lidou com as mudanças provocadas pela guerra e conflitos com outros povos, como os anglos e até mesmo os latinos. Isso meio que tentava suplantar sua cultura e pôr à prova sua resistência à extinção. Não se sabe o nome que eles atribuíam a si mesmos. Entretanto, há uma teoria de que eles se referissem a si como Pect, que quer dizer os ancestrais. Parece que eles se gabavam de ser um povo antigo e Howard se aproveitou disso na sua própria mitologia. O nome Picto vem do latim e era como os romanos o chamavam. Isso faz alusão ao fato de se pintarem, especialmente para as guerras. E essa característica belicosa foi um problema para o Império Romano, que não conseguiu conquistar a região da Escócia. A cada tentativa eram expulsos. Essa peculiaridade tribal dos Pictos, de fácil adaptação aos ambientes, os tornava difícil de serem conquistados. Ao receberem ataque de outros povos, embrenhavam-se nas florestas e ali poderiam ficar por muito tempo, adequados e se recompondo para um contra-ataque. Está sendo escavado por arqueólogos um cemitério picto nas terras altas da Escócia, datado de 1400 anos atrás. Nele foram encontrados diversos artefatos desta etnia celta, comparado aos bárbaros. Conta a história que foram um povo que os romanos não só não conseguiram conquistar, como também os temiam, a ponto do imperador Adriano, em 122 d.C., construir uma muralha ao norte da Inglaterra para evitar ataques do povo picto e dos bárbaros, além de manter as suas posições. Originalmente, a muralha de Adriano se estendia por cerca de 80 milhas romanas, equivalente a 118 quilômetros, desde o rio Tyne até o oeste da Cúmbria. Depois que Adriano morreu, Antonino Pio, novo imperador, decidiu construir outra muralha na região, deixando a antiga de apoio, dessa vez de 160 quilômetros. A muralha permaneceu ocupada pelas tropas romanas que ocupavam a Grã-Bretanha e só se retiraram no início do século V. Essa parte da história evidentemente inspirou R.R. Martin a criar o seu mundo dos Sete Reinos e a muralha de gelo que separava o mundo civilizado dos selvagens. O escritor visitou o monumento de onde foram tirados vários elementos para suas Crônicas do Gelo e do Fogo, que virou a série Game of Thrones. Castle Rock, Guarda da Noite, Os Selvagens do Norte eram alguns desses elementos. Howard teria se baseado em alguns estudos sobre as formações das raças primitivas, como a Turanide, que seria uma sub-raça formada a partir dos caucasianos.
Nessa mesma linha de raciocínio, os Pictos eram considerados como inferiores às tribos que se desenvolveram depois. E assim essas tribos foram concebidas como elos entre os tempos antigos longínquos e grupos mais modernos, digamos assim. Pessoal, atualmente é ponto pacífico que a raça humana é considerada como uma só. No entanto, antigamente as características físicas do homem e a sua relação com o clima e regiões ajudaram muito nessa costura que é a identificação da origem dos povos, inclusive considerando a seleção natural proveniente dessa própria relação com o clima e o lugar. É nesse contexto que se estabelece o termo raça, e é evidente que isso foi muito usado como categorização entre os povos. Cataclismas, períodos glaciais, guerras, migrações eram variáveis determinantes dessa caracterização das raças ou dos povos. Para Howard, os Pictos são uma raça, ou melhor, uma etnia que sobrevive ao cataclisma, mas apresentando uma natureza primitiva e conservando o seu nome. Levado por essa paixão pela sua origem étnica, Howard usou esses fundamentos para inserir os povos Pictos no seu universo fantástico. Em seu ensaio sobre a Era Iboriana, ele usa esse povo bárbaro como uma ligação entre o período pré-cataclísmico, no qual o principal continente era conhecido como Turiano, e a própria Era Iboriana de Conan. Daquela época conhecida pelos cronistas nemédios como a Era pré-cataclísmica, pouco se sabe, exceto pelo último período, e ainda assim está envolto nas brumas das lendas. A história conhecida começa com a decadência da civilização do continente principal, ou Turiano, uma civilização dominada pelos reinos da Camélia, Valúzia, Velúria, Grondar, Tule e Comória. Esses povos falavam uma língua similar, o que nos leva a crer que tiveram a mesma origem. Os bárbaros deste período eram os Pictos, que viviam nas ilhas distantes do Oceano do Oeste. A concepção de Howard para os Pictos está bem definida nesse ensaio, que foi adaptado para os quadrinhos pela Marvel e recentemente foi republicado na Espada Selvagem de Conan, dessa coleção aqui, a número 5. Caras, olha só aqui o que ele fala sobre a diferença entre os Pictos e os Cimérios. Os Pictos continuaram os mesmos de sempre, baixos, muito escuros, com olhos e cabelos negros. Os Cimérios são altos e poderosos, com cabelos negros e olhos azuis e verdes. Sobre os Pictos é interessante. Apesar de ser considerado uma tribo inferior, a importância que a ela era dada, sempre sendo estabelecida no universo de Howard, ora retratados como selvagens e antagonistas, como em Conan o Bárbaro, ora como um povo resiliente. Nas histórias do Rei Cole, por exemplo, seu melhor amigo Brule, o Lanceiro, é um Picto. Howard procurou firmar uma conexão entre os Pictos desde antes do cataclisma até ele próprio, e gostava de se associar a esse povo. E foi para eles que Howard concebeu Bran Mak Morn, o rei dos Pictos. Bran está ambientado possivelmente entre o século 2 e 3 da Era Cristã. Seu nome, Bran, é uma variação de Breno, comandante celta que capturou e saqueou Roma no ano 387, depois da Batalha de Alia. Segundo Howard, o nome Mak Morn foi inspirado no herói da mitologia irlandesa, Gol Mak Morn. Aí temos uma junção de nomes totalmente relacionados aos antepassados de Howard. As características de resiliência das quais falamos e que estão observadas no povo Picto estão personificadas em Bran Mak Morn. E é certo que Howard se espelhara nele e não em Conan ou em Solomon Kane. Seu primeiro conto, Kings of the Night, foi publicado na Weird Tales em novembro de 1930, antes da aparição de Conan no mesmo periódico, e apresenta Bran Mak Morn como descendente direto do Picto mais antigo que conhecemos, Brule, o Lanceiro, companheiro do Rei Cole. Outro conto, The Darkman, foi publicado pela Weird Tales em novembro de 1931. A história se passa séculos após a morte de Bran Mak Morn. Na verdade é um crossover magnífico no qual seu outro personagem, Turlough O'Brien, irlandês do século XI, empreende uma aventura para salvar Moira, que fora sequestrada por piratas nórdicos. É nessa busca que encontra uma estátua estranha que representa o próprio Bran Mak Morn, Worms of the Earth. Foi publicada pela Weird Tales em novembro de 1931. Aliás, o primeiro contato que eu tive com esse personagem foi na Espada Selvagem número 27 e 28.
que correspondia a Savage Sword of Conan 16 e 17. E ainda hoje é uma das melhores ilustrações em preto e branco que já vi numa história em quadrinho. Adaptada por Roy Thomas, desenhada por Tim Conrad e Barry Smith. Que time, minha gente! Foi lançada em cores em outubro de 2000 pela editora Cross Plains Comics. Essa história se passa durante o domínio romano na Grã-Bretanha, quando o rei dos Pictos testemunha a crucificação de um de seus súditos. Bran jura matar o responsável, o governador Titus Sula, e busca a ajuda proibida dos vermes da terra, uma raça de criaturas que pararam um tempo e que tinham sido banidas pelos Pictos há séculos. Nesse caso, ele tem que firmar um pacto com Atla, a bruxa, e os vermes que um dia foram humanos, mas que milênios de banimento no subsolo os tornaram monstros adaptados àquele ambiente. Há menções de elementos do universo dos mitos de Cthulhu, de Lovecraft no conto, assim como Lovecraft também refere-se a Bran Mak Morn no conto The Whisper in Darkness, O Sussurro da Escuridão, de 1931. Ele foi julgado e condenado em tribunal imparcial, respondeu Sula. Sim, e o acusador era um romano, e as testemunhas eram romanas. O juiz era romano. Ele cometeu assassinatos? Em um momento de fúria, ele feriu um comerciante romano trapaceiro, que o havia enganado e roubado. E não podemos esquecer de acrescentar lesão ao insulto. Sim, ele foi lesionado. O Picto fechou suas mandíbulas de ferro com um estalo, deixando claro a Sula que não haveria novos comentários. O romano fez um gesto para os executores. Um deles pegou um prego e colocou sobre o pulso grosso da vítima, ferindo-lhe profundamente. A ponta de espinhos penetrou fundo na carne, triturando os ossos. O sangue jorrou como um rio rubro sobre as mãos dos homens que seguravam os pregos. Então os soldados ergueram a pesada cruz e depositaram sua extremidade inferior no buraco que já guardava aberto na terra negra. Em seguida, cobriram o buraco e firmaram bem sua base, para que a haste gigante se mantivesse ereta. O Picto prendeu na cruz, suspenso apenas pelos potentes espinhos de ferro que trespassavam suas carnes. Mas ainda assim nenhum som escapou de seus lábios. Seus olhos suplicantes ainda pairavam sobre a face sombria do emissário, mas o vestígio de esperança havia sumido. O resto você precisa ler, de preferência o conto, mas a adaptação que a Marvel fez nos anos 70 é maravilhosa. Existem outros contos, poemas, pastichos e fragmentos sobre Bran Mak Morn, que foram publicados póstumamente, e romances de outros autores. Até foi cogitado um filme sobre ele pela Universal em 2012, mas isso não saiu do papel. Como eu disse anteriormente sobre o espelhamento de Howard nesse personagem, eu deixo aqui uma fala do próprio autor sobre a sua paixão por esse povo. Na leitura sobre os Pictos, eu mentalmente me posicionei contra os invasores celtas e teutões, quem eu sabia ser o meu tipo, e na verdade meus ancestrais. Meu interesse, especialmente em minha juventude, nesses estranhos povos neolíticos, era tão agudo que eu não estava contente com a minha aparência nórdica. Eu preferiria ser baixo, atarracado, com membros grossos e retorcidos, olhos negros redondos, testa baixa e recuada, mandíbula pesada e cabelos pretos, lisos e grossos. Minha concepção é de um típico Picto. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se vocês não gostaram, pode deixar o dislike, mas é importante que vocês se manifestem, tá? E a gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo sobre a Espada Selvagem de Conan número 6. Tchau!